Ora viva, motivado para motivar, este é o nosso lema, para que o amigo que acompanha agora seja motivado, porque o maior motivador do mundo foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos narrar a história de um homem, um pastor, um pregador do Evangelho, este que muito deu a sua vida para ajudar as pessoas. Um certo dia, uma grande concentração na sua igreja, um culto muito abençoado. Esse pastor era casado, tinha 2 filhos, tem uma família bem constituída, mas olha o que aconteceu neste certo dia. Estava tudo preparado para a grande reunião, a grande concentração na igreja. Estavam aí todo o conselho, todos os presidentes que depois constituíam as igrejas que regiam a esta denominação. E uma certa mulher apareceu, uma jovem, e disse assim: deixem-me falar, porque eu tenho alguma coisa para falar. E todo mundo ficou ensalçado, preocupado, e aí então deixaram espaço, microfone para essa jovem poder falar. Olha o que acontece. A jovem foi até o púlpito, deram-lhe o microfone e ela disse assim: olha, eu sou amante do pastor há 10 anos. E o povo todo entrou em alvoroço, todo mundo preocupado. A esposa do pastor que estava do outro lado, quando ouviu, ela na hora desmaiou, caiu no chão. As irmãs foram socorrê-las, pegaram a senhora e levaram do lado de fora. Os 2 filhos do pastor, quando se aperceberam também, ficaram todos a chorar, pensando na vida do pastor. E o pastor estava naquele momento passando uma humilhação, uma vergonha. E a jovem continuou: eu não queria continuar com esse pecado, por isso que eu estou confessando à igreja, para que a igreja tenha conhecimento. O pastor chegou até a menina e disse assim: menina, o que você está a falar? Por que você está a fazer isso? Ela disse: eu tenho que falar porque eu não aguento mais. Olha o que acontece. Aquele pastor foi recebido a carteira de pastor, perdeu a igreja, a mulher divorciou-se com o pastor, recebeu a guarda dos 2 filhos, tiraram o pastor da igreja, da denominação, e deixaram de dar o custo que o pastor depois recebia, e o pastor ficou isolado. O pastor, de vergonha, foi afastado daquele ambiente que ele estava acostumado e levaram ele para uma cidade muito distante. O pastor ficou jogado, abandonado, desprezado, e ele não tinha suporte nenhum. A família, que era o maior suporte daquele pastor, também foi destruída por conta daquela situação. Passou-se anos, passou-se tempos, e o pastor estava lá numa aldeia, lá longe, afastado de tudo. Mas um certo dia, passou-se por aí 20 anos, e uma senhora já velhinha pediu que o seu filho pudesse chegar até a igreja central para poder chamar o pastor para confessar alguma coisa. Na altura, estava o presidente a presidir o culto, e quando o jovem entrou, disse assim: a minha avó, ou seja, a minha mãe, ela mandou chamar o pastor porque ela está aflita, está com câncer, está ao ponto de perder a sua vida. E quando o presidente da igreja foi ao encontro dessa senhora, que era a vozinha, essa mesma senhora que já estava velhinha, era a jovem que, em outra hora, falou tudo aquilo a respeito daquele pastor. E olha o que aconteceu. Pegaram o pastor, o presidente, e ela começou a narrar: eu sou aquela jovem que aconteceu aquele sucedido com o pastor. Eu quero confessar para o pastor porque eu não aguento mais. E ela disse assim: naquela época eu inventei tudo aquilo porque eu não queria ver bem aquele pastor. Há anos que o diabo vinha martelando a minha mente, até o ponto que eu inventei aquela mentira para destruir a vida daquele pastor. Meu amigo, que situação, que tragédia, que tragédia. E o presidente pegou o conselho da igreja, foram até a aldeia ao encontro do pastor, encontraram o pastor isolado e falaram o seguinte: nós viemos aqui para poder dar de volta a sua carteira de pastor e para poder dar de volta a sua igreja para você continuar o seu ministério. E agora ele perguntou assim: será que vocês também vão dar de volta o meu casamento, a minha família, a minha reputação, o meu caráter, que vocês mancharam a minha reputação? Será que vocês vão dar de volta também o meu lar? Conclusão da história:
Olha o que acontece, como diz a palavra do nosso Deus, lá no livro de Provérbios, capítulo de número 26, do versículo de número 28. Diz assim: a língua falsa odeia os que ela fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. Então estava a acontecer a ruína na vida daquele pastor. Cuidado com a palavra, cuidado com a mentira, cuidado com o que você diz a respeito de uma pessoa. Meu amigo, desejamos que Deus lhe abençoe poderosamente. Curte aí o nosso vídeo, como também inscreva-se no nosso canal, deixa um like. Você pode também compartilhar nas redes sociais, você pode acompanhar as nossas redes sociais que passam aí no rodapé deste vídeo. Deus lhe abençoe. Motivado para motivar, esteja motivado para continuar a vida, porque a vida ela não para enquanto o Senhor não chamar cada um de nós. Fica na paz.